Vamos pegar a palavra de Deus para iniciarmos a exposição da palavra? Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vamos ler versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Nosso Santo Deus, te agradecemos por essa porção que o Senhor providenciou desde a eternidade para que pudéssemos desfrutar dela hoje. O Senhor sabe do quanto nós precisamos dela nesse momento específico da nossa vida e te louvamos por isso, porque o Senhor conhece as nossas necessidades e supre cada uma delas. Que o Senhor, Deus, fale conosco, que o Senhor nos alcance, que possamos compreender, ó Deus, de que não é homem que fala com todas as suas falhas, fraquezas, deformações, mas que é o Senhor mesmo, por meio de vasos imperfeitos. Fala do teu trono de glória, Deus. Baixa as nossas guardas, instrui-nos, precisamos ouvir a tua voz. Não permita que sejamos cirandados por Satanás e roube a palavra do nosso coração, ó Deus. Possamos dedicar ao Senhor totalidade da nossa atenção. Rogamos a Ti por meio de Cristo. Amém. Podem sentar, por favor. Como os irmãos já observaram, desde os cânticos, através da leitura da palavra também, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, um texto muito conhecido, é o nosso texto base do Jantar da Comunhão, nós lemos recorrentemente e sempre estamos fazendo alguma reflexão. E esse texto, assim como a própria palavra de Deus, né, é uma fonte inesgotável de instrução, tanto que nós vamos refletir mais uma vez sobre esse texto. Providencialmente, de forma ainda mais grandiosa, porque o presbítero George estava escalado para pregar hoje, e aí foi acometido aí por enfermidades, e eu tive que assumir. E para falar de comunhão, seria necessária uma série de conferências, uma série de sermões, porque é algo que tem sido roubado de nós. Nós sabemos da nossa necessidade, nós sabemos das armadilhas para que a comunhão não aconteça. Nós nos sentimos assim especialmente tocados quando cantamos esses cânticos, né? Muito tocados. Ao mesmo tempo que nós não vivenciamos a comunhão. Nós conseguimos entoar esses cânticos, por isso que eu falei que eu queria pegar uma dessas canções e fazer um sermão na própria canção, porque ela é muito confrontadora. Elas são confrontadoras. Porque nós cantamos, às vezes até fechamos os olhos, sentimos aquilo que ela está expressando e nós não visitamos os nossos irmãos. Nós não sabemos das suas necessidades, nós não temos prazer na sua companhia. E fica mais grandioso quando nós percebemos que somos impressionantemente ativos e constantes e audaciosos nas mídias sociais, mas não somos com aqueles com quem nós dizemos que vamos herdar a eternidade. Então, é um sermão, esse é o tipo do sermão que com muita facilidade você pode trincar os dentes e fechar o seu coração, porque você mesmo sabe que não vivencia aquilo que é expressado aqui. Então você pode até correr o risco de você achar que as acusações são muito agressivas, as exortações são muito contundentes, não precisava falar dessa forma, mas é a grandiosidade do absurdo que a fé cristã vivencia hoje. E isso faz com que a nossa própria fé
se torne cada vez mais fraca, e a contradição é porque, à medida que nós adquirimos cada vez mais conhecimento, nós nos tornamos cada vez mais deficientes, porque nós desprezamos os 7 mergulhos do Jordão de Naamã. É simples demais. É muito simples. Nós deveríamos fazer coisas grandiosas, sei lá, um seminário teológico, uma pós-graduação em teologia bíblica, um congresso, mas não, é muito simples mesmo. Simplesmente porque o próprio convívio da igreja local é o prumo da verdadeira piedade. Nós podemos ter a abundância de conhecimento se nós não tivermos as estruturas ou a treliça para sustentar esse conhecimento e conduzir devidamente esse conhecimento é um conhecimento satânico, demoníaco, que foi utilizado por Satanás no deserto. É o mesmo conhecimento, porque é um conhecimento que não exibe as características comuns do que é a nova vida. E a comunhão é basilar, é um dos fundamentos da nova vida. E nós vamos entender um pouquinho disso hoje. Por que a comunhão cristã só é experimentada por causa do poder de Deus? E não por afeições. E não por simpatias. Por quê? Eu trouxe mais guias do sermão, e na verdade eu queria que todos fizessem o guia do sermão hoje. Primeiro, para vocês verem como as nossas crianças são inteligentes. Porque os guias do sermão não são fáceis, não. Às vezes a gente menospreza, né? As crianças não são fáceis. Os guias do sermão são bem difíceis mesmo, né? As nossas crianças compreendem de fato, né? E depois para que vocês mesmos pudessem refletir sobre a comunhão. Depois, quem não pegou aí guia de sermão, pega o guia de sermão dessas crianças aí para ver se vocês conseguem responder. Então, o tema da reflexão é a necessidade da comunhão cristã na comunidade local. A necessidade da comunhão cristã na comunidade local. Nós já lemos esse texto de Atos dos Apóstolos 2, 42 até o 47, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E aí ele prossegue, nós conhecemos. E em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, nós observamos algumas realidades que por si só, nas nossas leituras individuais, já deveriam ser bem confrontadoras. E assim, só fazendo outro parênteses aqui. Então, esse é o tipo de sermão que tem vários parênteses, né? Porque o assunto é muito grandioso. Às vezes, nós consideramos que as nossas necessidades que nos falta pelo convívio do corpo, nós podemos suprir nas nossas devoções pessoais. Não pode. Ah, eu vou fazer o culto, eu vou faltar o culto e vou fazer o culto doméstico. Não supre. Não supre. Ah, é porque eu estou enfermo. Entenda, irmãos. Independente de enfermidade, de quão plausível é a sua falta, falta é falta. Você não vivenciou aquilo. Então, não importa o motivo. Então, por exemplo, olha, eu estou passando por um período de enfermidades, eu estou faltando. Então, para você, é aquela mesma falta de escola e trabalho. Eu tenho um atestado, tudo bem, né? Ah, eu posso até dormir mais, eu posso descansar. Não, mas deveria causar extrema contrição. Só que a nossa vida ativista, a nossa agenda abarrotada de compromissos e responsabilidades nos dá, na falta da comunhão dos santos, o mesmo alívio da falta do trabalho e da falta da escola, da universidade. Dá um alívio. Por quê? Porque eu vou me eximir da minha responsabilidade e não vai pesar a cobrança sobre mim. Dá ou não dá um alívio? A gente consegue até comemorar a enfermidade para não trabalhar. Eu comemorava quando estudava no ensino médio fundamental, sei lá, inventaram tanta coisa hoje de divisão, não sei nem mais. Eu, rapaz, porra, eu tô doente, cara, não vou pra escola, né? Podia me obrar todinho, hein? Eu não ia pra escola, né? Tá entendendo? Então, infelizmente, e assim, cá entre nós, você sabe disso. Você sabe. Você experimenta esse alívio. Pode ser não todas as vezes, mas você experimenta esse alívio. O pastor vai cobrar, né? Você que é congregado, talvez nem tanto. Mas você que é membro, você sabe. O
pastor vai cobrar. O que é que eu vou dizer pro pastor? Tem que dar conta, meu irmão. A gente não pode nem faltar que precisa ficar dizendo, porque vai faltar. Então, tem um certo peso, não tem? Tem um certo peso. Gera um certo constrangimento, não gera? Gera. Por isso que muitas vezes nós nos eximimos disso. Mas nós pensamos que a nossa falta de busca de nutrientes, que somente a comunhão dos santos pode dar, nós pensamos que vamos fazer isso lendo livros. Não vai, não. Não vai. Porque lhe falta a estrutura necessária, o contexto necessário e mais, a bênção especial que Deus derrama somente na comunhão dos santos. Porque ele se faz presente de forma especial na comunhão dos santos, única e exclusivamente. São outros nutrientes, outras bênçãos que o seu corpo precisa. Esse sermão, quando ele foi pedido para mim, ele foi pedido para eu preparar esse sermão com base no material que eu escrevi, com base no livro que eu escrevi, né? Então podia ser até um livro, um sermão de lançamento do livro. Então você vai observar muito, quando você lê o livro, essas semelhanças. Mas entenda, por que nós fazemos isso com facilidade? Porque isso traz desculpas, traz racionalizações, para que a nossa mente não nos acuse, para que os nossos compromissos espirituais não nos acusem. Então nós simplesmente substituímos. Nós precisamos desse nutriente, nós precisamos desse outro nutriente. E nós pensamos que nos alimentando só do nutriente X, o nosso corpo não vai necessitar do nutriente Y. Vai, só que esse é o grande problema. Você não vai sentir imediatamente. O seu corpo não vai sentir imediatamente. Você vai sentir assim, ó. Estou ficando tão sonolento ultimamente, eu não sei o que é. Uma sonolência, sabe? Eu estou me sentindo fraco, eu estou sem energia. Eu acho que eu preciso dormir mais. Não é isso que você precisa, mas você acha, eu acho que eu estou muito cansado, eu preciso descansar mais. Aí o que é que você faz? Você descansa mais. Você se exime aí de alguns compromissos e descansa mais. Você acha que é isso. Aí, mas você não resolveu. Você continua cansado, sem energia e continua doente. Você não se liga que é porque, sei lá, está faltando ferro. Você precisa comer mais feijão. Você não come feijão. Você precisa comer mais carne vermelha. Você não come mais carne vermelha. Você precisa até de carboidrato para energia e você não come mais. Low carb. Né? Você não come mais. Mas você não se liga, você vai receber os efeitos disso, e você vai considerar que a solução está em coisas que não soluciona. É a mesma coisa que acontece quando você passa por dificuldades espirituais e você não tem o vigor espiritual necessário para combater aquela enfermidade espiritual. E você não sabe de onde que vem. Você cultivou a sua queda. Você cultivou a sua deficiência. Você cultivou um casamento ruim, você cultivou uma família deficiente, você cultivou isso. Mas você não percebe. Por quê? Porque na sua individualidade, na sua vida adulta e autônoma, porque você pode fazer isso, seus pais não dizem, você tem que ir à igreja. Se você não quiser ir à igreja, espere para completar a maioridade e sair da minha casa, aí sim você não vai à igreja. Então, como você já tem todos esses requisitos, você trabalha, faz faculdade, você tem o seu sustento, e até que você more na casa dos pais ainda, mas você tem uma certa independência. Então, você tem a autonomia de não fazer isso. E você usa dessa autonomia para simplesmente não fazer aquilo que lhe traz desconforto. É muito desconfortável ter que fazer amizades, nutrir relacionamentos. Eu gosto tanto de me isolar. Então, é desconfortável. Então, se eu posso não fazer e eu tenho o poder de não fazer, eu não enfrento os desafios. Eu simplesmente não faço. E você não percebe que você nunca vai conseguir desfrutar de patamares espirituais de intimidade com Deus, que você só desfrutaria quando você tem intimidade com os santos. Só. Para chegar em Deus, é necessário passar pelos seus santos. Necessariamente. Porque foi assim que ele fez. Foi assim que ele fez. E nós não nos ligamos disso, irmãos. Se nós olhamos em Atos dos Apóstolos, nós observamos
que Atos dos Apóstolos, por isso que alguns chamam de Atos do Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos nós vemos a promessa do Senhor Jesus sendo cumprida. Aquilo que o Senhor Jesus diz que em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja vai avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as dificuldades que nós enfrentamos, dificuldades financeiras, materiais e certas dificuldades, isso não é sinal de que a igreja do Senhor não vai avançar e cumprir o seu propósito. Ela vai avançar e cumprir o seu propósito. E aí, em Atos dos Apóstolos, nós vemos isso. Em Judéia, Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Nós vemos Atos dos Apóstolos, a promessa de Deus. E interessante, porque esse texto não é citado nenhuma vez em Atos dos Apóstolos, mas é isso que está acontecendo. A promessa de Deus está sendo cumprida. As colunas, as bases da igreja do Senhor estão sendo fincadas através da vida dos santos, que foram munidos, em Atos 2, com o Espírito Santo, com poder e dons, para que isso acontecesse. Então, no desenrolar desse cumprimento, você observa algo muito importante, e é impossível não observar isso. Até se os nossos olhos forem condicionados ao individualismo, é impossível. Não existe nenhum momento. Pode ler depois, mas com esse olhar, ler com esse critério, né? Em nenhum momento, em todo o relato, seja em Atos ou bíblico, nós concebemos a vida cristã de forma solitária. Nenhum momento. Hoje nós fazemos isso, é algo absurdo. Mas em nenhum momento, no relato bíblico, especialmente em Atos dos Apóstolos, nós observamos que a vida cristã ela pode ser vivida de forma solitária. Pelo contrário, as escrituras mostram que a vida cristã ela é necessariamente uma peregrinação comunitária, em conjunto, em comunidade redimida. Ora, se nós somos pessoas completamente diferentes das demais, houve um tempo que os cristãos eles queriam mostrar que não eram diferentes. É um absurdo, nós somos diferentes, por isso nós morremos e nascemos de novo. Então nós não precisamos querer nos parecer com os ímpios. Eu vou vestir a calça da moda tal, eu vou cortar o cabelo da moda tal, eu vou usar a cueca tal, eu vou usar o sapato tal. Não precisa. Imagine a deformação. Nós morremos para nós e veio um poder sobrenatural para que nós fôssemos feitos diferentes e nós queremos ser iguais. Não é coisa de abestado isso, irmãos? Não é não? Nós fomos feitos diferentes pelo Espírito Santo de Deus. Então nós somos diferentes. Nós somos intragáveis. Nós somos indigeríveis, irmãos. Nós precisamos entender isso. Então, nós compartilhamos essa nova vida e essa nossa diferença com aqueles que nós somos iguais, que são os cristãos. E aqueles que não são cristãos, eles se sentem diferentes. Né? O pessoal aqui se veste diferente, né? As mulheres aqui se comportam diferente. Você já viu aquelas crianças como... Elas são criadas diferentes. O linguajar é diferente, né? É isso. É isso que tem que ficar estampado em uma igreja saudável. A luz expõe as trevas e dizima as trevas. É isso. Então, não existe nenhum momento, irmãos, no relato bíblico, em que a fé cristã é vivida de forma isolada, individualista e solitária. Se nós observarmos somente o Novo Testamento, nós veremos que, instintivamente, o novo nascimento, o novo nascimento nos une a Cristo e nos une uns aos outros. Nós não somos somente unidos a Cristo. Existem duas uniões místicas no novo nascimento. Uma é a Cristo e a outra a outros que também estão em Cristo. Nós nos tornamos parte do seu corpo e membros do mesmo corpo. Romanos 12, 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Veja, que o novo nascimento nos coloca em uma situação de dependência. Os dedos precisam da mão, a mão do antebraço, o antebraço do braço, o braço do ombro, o ombro do tronco.
Existe uma interdependência necessária. É por isso que é uma agressão tão absurda nós menosprezarmos o nosso irmão. Para que serve o dedo midinho? Corta ele. Corta. Para que serve isso? Para que serve o dedão? Arranca e tenta pegar um copo. Mas parece que nós fazemos isso. Aquele mesmo critério que nós fazemos no mundo, ou seja, no mundo nós nutrimos necessariamente relações condicionais, necessariamente. Nós nos aproximamos de pessoas que nós podemos ou ser mais populares, ou nós podemos ter algum benefício, né? Assim que nós fazemos. Eu conheço fulano, conheço fulano, conheço, que é gente boa, gente boa. A gente pega esses mesmos critérios e nós trazemos para a vida cristã. E nós condicionamos um relacionamento que é completamente incondicional na vida cristã. Nós condicionamos aos mesmos padrões condicionais da vida ímpia, da vida mundana. Aquele irmão não pode me abençoar, não. Entenda, não é por ele, não. É porque nele está o poder de Deus. Ele tem dons do Espírito para lhe nutrir. Não é por causa dele. Não é por causa do seu nível de maturidade. Não, é por causa do Espírito que está nele. Então, se eu reconheço aquele irmão como um representante de Cristo Jesus, uma nova criatura, automaticamente eu estou dizendo que eu preciso da nutrição que vem dele. Automaticamente. Então, dessa união decorre a necessidade de cultivar uma comunhão prática e aí vocês vão entender por que é tão importante essa palavra perseverante. Se a gente compreender a dificuldade de nutrir essa comunhão, a gente vai compreender a profundidade do que significa perseverante. Por isso que essa comunhão é marcada pela experiência e a prática do compartilhamento dos dons uns com os outros através do discipulado cotidiano e da edificação mútua. Então, essa realidade bíblica, irmãos, mostra a igreja como um organismo vivo, interdependente, não uma mera instituição que é feita por programações, mas um organismo vivo, interdependente, cuja vitalidade depende do envolvimento consciente e intencional de cada membro. Então, essa nutrição não acontece por apatia, passividade ou osmose. Para eu ser nutrido, ativamente alguém precisa desempenhar os seus dons. O poder de Deus tem que agir em cada um para que isso aconteça. Então, nesse sentido, a negligência dessa verdade nos conduz inevitavelmente ao individualismo, que leva ao adoecimento e a deformidades espirituais, não somente de um indivíduo, mas de todo o corpo. À medida que eu me torno deficiente nisso, o corpo deixa de ser nutrido por causa da minha deficiência. E aí, outros membros serão exigidos cada vez mais para que nutra as necessidades do corpo. Por isso, irmãos, e aí nós vamos ver 3 pontos. Primeiro ponto, a comunhão é um dos fundamentos da vida cristã. A comunhão é um dos fundamentos da vida cristã. Segundo ponto, a comunhão vive a unidade na diversidade. A comunhão vive a unidade na diversidade. Terceiro ponto, a comunhão é uma relação pactual. A comunhão é uma relação pactual. Então, primeiro ponto, a comunhão é um dos fundamentos da vida cristã. Observe novamente Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos passear em outros trechos das Sagradas Escrituras, especialmente porque nós vamos falar sobre mutualidade e comunhão, né? Então, existem muitos versículos falando sobre isso. Então, observe Atos, capítulo 2, versículo 42. Observe que esse texto ele não tem a intenção, de forma alguma, de fazer aquilo que comumente nós fazemos, que é romantizar a vida da igreja primitiva, como muitos têm feito. Isso diminuiu um pouquinho, mas há algum tempo atrás, foi daí que nasceu o boom dos grupos pequenos, dos movimentos celulares, MDA e assim por diante, né?
porque houve uma certa romantização da vida da igreja primitiva que o texto bíblico nunca teve a intenção de fazer. Agora, por que nós fazemos isso? Ou por que o texto não se propõe a isso? Porque é muito claro que para viver a vida cristã em comunidade, sempre foi necessário sacrifício e abnegação. Sempre. Sempre. Nós vemos isso. Começava porque o povo ele precisava ser expoliado dos seus bens. Imagine aqueles bens passando de geração em geração. Eles foram convertidos por Cristo e os seus bens precisaram ser simplesmente expoliados. O versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O termo usado aqui, perseverança, transmite a ideia de continuar a fazer algo que exige intenso esforço, apesar das dificuldades envolvidas. De tal forma que eles eram conhecidos por aquilo que eles faziam. Eles eram perseverantes. Eles eram perseverantes e eram conhecidos por essa perseverança. Perseverança para ter tudo em comum, perseverança para vender os seus bens e dar àqueles que necessitavam, perseverança para suportar o desconforto, perseverança. Eles eram conhecidos especificamente por isso. Agora, como tal realidade é possível? Como isso é possível? Como nós podemos experimentar essa realidade aqui que parece tão bela e absurdamente relegada ao primeiro século? Não é possível vivenciar isso, nós já dizemos de cara. Não sei se vocês já tiveram essa reflexão, mas se vocês não tiveram intencionalmente, vocês tiveram inconscientemente, mas vocês tiveram. E aqui é importante observar que esses relatos são factuais e imperativos para a nossa vida. Mas comumente nós os consideramos como se fossem fantasias. Olha, isso aqui não dá para viver, não. Isso aqui não dá, não. Quem é que vai vender as suas coisas? Quem é que vai distribuir? Quem é que vai abrir mão daquilo que passou a vida toda para conquistar? Você já parou para pensar isso? Com que facilidade você venderia os seus bens para ajudar os seus irmãos? Você devia pensar nisso. Porque talvez você consiga medir o seu nível de materialismo, de individualismo, de consumismo. Com que facilidade você poderia vender o seu carro, sua moto, seu carro de mão, mais miserável ali, sua bicicleta, seu celular? É difícil? Tá lascado. Tá lascado. E eu não estou dizendo para ajudar algum parente, não. Porque na parentalidade há condicionalidade. É seu parente. Grande coisa, você não faz nada demais, sinceramente. Ah, eu vou vender para ajudar o meu irmão sanguíneo que precisa fazer uma cirurgia. Nem palmas merece. Meu irmão, cara, tem condicionalidade aí. Mas e saindo dessa seara? Com que facilidade? Talvez sejam realidades que nós nem consideramos, irmãos. Por quê? Porque para nós já assumimos que é o suprassumo do absurdo. Não é? Nem cogito isso. Quanto dinheiro vale para você? Quanto dinheiro tem a propriedade do seu coração? Quanto? Eu ensino aos meus filhos, né? Quem muito quer, nada tem. Quem muito quer, nada tem. Quem muito quer, nada tem. Porque quem muito quer vive condicionado a ter. Aquele que mais dá é o que mais tem. Não é porque ele tem mais do que todos, porque aquilo que ele tem o satisfaz. E não é isso que buscamos, satisfação? É isso. Porque bilionários nunca estão satisfeitos com a sua fortuna. Não é? E porque tantos que têm tão pouco não buscam mais. Né? Estão sentados na calçada aí, cara. O cara está sentado na calçada 5 horas da tarde conversando. Podia estar fazendo um curso, podia estar estudando, mas está sentado conversando, cara. Né? A gente é condicionado a mudar completamente nossa perspectiva de sucesso, de conquista. Nós somos completamente condicionados pelo materialismo, pelo consumismo, por uma visão completamente mundana
e humanista. E é uma visão que nunca nos concederá a satisfação que promete. Nunca. Porque você verá que nunca é suficiente. Não, eu terei um filho quando eu terminar a minha formação, quando eu terminar a minha graduação, eu terei um filho. Não, eu me casarei quando eu tiver minha casa própria, ou quando eu terminar a minha graduação, ou quando passar num concurso. Eu me casarei. Sempre vai aparecer uma prioridade se a sua família não for prioridade. Se o Senhor não for a sua prioridade, sempre vai aparecer uma prioridade. E aquilo que as prioridades desse mundo tanto prometem, você nunca vai ter satisfação e contentamento de ser um concursado, de ter uma formação, de ter uma casa própria. Nunca. Nunca vai ter. Por isso que a vida cristã sempre foi observada na seara da simplicidade. Observe que viver a vida cristã é a coisa mais simples que existe. Os santos, ao redor de uma garrafa de café, falando sobre coisas santas, desfruta da maior riqueza da eternidade. A maior. Não precisamos ter bens para isso. Não precisamos fazer grandes viagens para isso. Agora, veja, o que é possível para desfrutar dessa realidade? Nós só desfrutamos dessa realidade porque nós somos munidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles desejam compartilhar do Espírito Santo na vida dos outros. É justamente por causa dessa realidade, né, de empoderamento sobrenatural que nós superamos as dificuldades da comunhão. Os irmãos já pararam para pensar a quantidade de dificuldades que envolve, que existe para desfrutarmos da comunhão? Você mesmo seria capaz de citar várias, tanto aspectos interiores quanto aspectos externos. Você poderia citar várias. Então, a verdadeira espiritualidade, entenda isso, a verdadeira espiritualidade é essencialmente altruísta, sacrificial e relacional. Essencialmente. Não existe fé cristã sem comprometimento com o próximo. Não existe. Nós vivemos considerando os outros superiores a nós mesmos. Essa é a nossa vida. Eu não valho nada se aquele que caminha comigo não tiver valor. Eu não valho nada se aquele que caminha comigo não tiver valor. Você compreende o que significa na prática? Na prática. Na prática quer dizer que a prática da comunhão, a vivência da comunhão cristã não é opcional. Não é. É uma exigência por causa da evidência que ela exibe. Hoje parece opcional. Nós vemos hoje pessoas que vão às igrejas e por livre escolha não cantam. Não cantam. Não cantam. Se a pessoa não consegue cantar no culto, com a congregação dos santos, essa pessoa vai desfrutar de comunhão? Só que se nós falarmos isso é uma frescura, é ou não é? É uma frescura. Besteira. Como é que o Espírito Santo que está no outro não me toca, não comunica comigo e me leva ao entusiasmo e me leva à alegria, sabe? Olha, eu estava muito mal, mas quando eu chego na igreja e eu vejo os irmãos que estão passando por dificuldades iguais à minha sorrindo e dando glória a Deus, não tem como ser tocado por isso, ser empoderado por isso, não tem como. É uma paz que realmente excede, ultrapassa o entendimento da onde é que vem. Aí a pessoa fica. É o diabo mesmo. É o diabo mesmo. Diabo. Como é que pode? Como é que um instrumento de engrandecimento dos atributos de Cristo, de exaltação, é isso que seres que não têm pecado imaculado, anjos louvam e louvam a Deus. E nós ficamos.
que é ainda mais agressivo, são encontrar essas mesmas pessoas absurdamente eloquentes. Algumas até publicam stories com músicas e não cantam. Não é absurdo? E eu não estou pensando em ninguém aqui, viu, irmão? Especificamente. Não estou dizendo que tem problema publicar. Vocês estão entendendo, né? Pode publicar com música e tal. Não pode nem falar mais o nome dos bichos aqui. Não pode publicar com música depravada. A letra importa porque palavras importam, né? Mas vocês estão entendendo? Como é que nós conseguimos manter os nossos lábios cerrados? Entenda, da boca fala o quê? Então, se os seus lábios estão cerrados, o seu coração está como? Como é que os atributos de Deus estão sendo exaltados? A obra de Cristo está sendo exposta com melodias e cânticos e nós ficamos assim. Entende, irmãos? O que faz eu falar isso agora é simplesmente o fato que eu sei que não tem ninguém aqui que faz isso atualmente. Eu vejo, né? Então isso me dá mais tranquilidade para falar. Mas já passaram muitos aqui assim. E vão passar outros, diabo também. Porque o diabo gosta de querer desfrutar das cores de Deus, né? Vai passar, eu sei que vai passar. Não dura, mas passa. Né? Então, não é opcional a comunhão, irmãos. A comunhão não é. Nós podemos achar que é. Não é porque eu sou uma pessoa reservada. Não porque eu sou uma pessoa muito introspectiva. Não porque eu sou uma pessoa tímida. Não é, cara. Você era, porque você morreu. Você nasceu de novo? Então pronto, você morreu. Morreu. Você nasceu para novidade de vida. Então, essas características que lhe davam tanto conforto, elas foram dizimadas, expelidas pelo Espírito Santo de Deus. Porque a comunhão, ela constitui a parte formativa do que é a própria identidade cristã. Entenda, nós temos comunhão na diversidade. Não é por afinidade. É pelo poder de Deus. É por desfrutarmos do mesmo Espírito, da mesma fé, da mesma esperança, do mesmo batismo. É por causa disso. Não é porque eu tenho afinidade com fulano, não é porque o santo bateu. Não é. Essa é a riqueza. É apesar disso. Por isso que é pelo poder de Deus. Não é por causa das minhas, dos meus princípios para nutrir relacionamentos. Quando nós nascemos de novo, só existe um princípio para nutrir relacionamento. Aquele relacionamento tem que contribuir para que eu me pareça mais com Cristo. É só esse. Por isso que crente não se relaciona com ímpio, não, irmãos. Relaciona não. Faz negócios com ímpios, faz pontes com ímpios para pregar o evangelho. Mas relacionamento? Porque relacionamento existe entrega. Só existe relacionamento se existir entrega. Senão, você tem que dar um pouquinho do seu coração e das suas afeições. Senão, não tem relacionamento. É um acordo comercial. É por isso que, comumente é dito, né? Negócios, negócios. O resto? Como é? Amigos à parte. Porque na amizade tem o quê? Afeto, entrega. Nos negócios, não. É por isso que no negócio eu posso demitir alguém que eu amo. É o seguinte, você não presta, não. Geração. Ei, geração. Você não presta, não. E depois eu saí para comer sanduíche. Tu paga para receber as contas, né? Mas no relacionamento necessariamente envolve entrega. Necessariamente. Então, nós não temos relacionamentos com ímpios. Nós fazemos pontes para a evangelização. Pastor, qual o tamanho dessa ponte? Até o ponto em que eu não sou influenciado. Quando eu me envolvo ao ponto de ser influenciado, então, opa, eu não tenho um poder suficiente para isso, não. Eu preciso de mais substância, nutriente aqui. Né? Então, por exemplo, eu faço relacionamento na escola, na universidade, no trabalho, convivo com eles, me envolvo com eles, sei o tempo de chegar e sei o tempo de sair, sei o tempo de falar, sei o tempo de ficar calado e sei o poder que a minha influência tem. Então, isso é ponte.
À medida que eu já sou moldado pelo meio, né? O meio está me influenciando, eu saio. Não, daqui não dá para mim não. Eu suspeito de mim mesmo, pai. Eu sei que eu sou um pecador. Não dá para mim não. Eu estou sentindo anseios que antes não sentia, eu estou sentindo prazeres que antes não existiam, eu estou desejando coisas que me fazem me sentir bem, que antes eu não desejava. Eu era feliz sem isso e agora eu entendo que eu só sou feliz se eu tiver isso. Eu entendo que eu só sou bonita ou bonito se eu fizer isso. E antes eu não tinha isso. Estou sendo influenciado. Conseguiram acesso ao meu coração, à minha mente. Eu achava que não, mas conseguiram. Na comunhão cristã. Então, percebe por que não tem relacionamento entre crente e ímpios? Porque tem que ficar de guarda e levantar toda hora, irmão. Não dá, você fica com tensão, não é? Não dá. Com crente você fala o quê? Você baixa. Totalmente. Tem algo mais prazeroso do que isso? Pode falar o que quiser. Ó. Abertas as porteiras do meu ouvido, do meu coração, pode falar. Confio em você. Confio. Está aberto. É por isso que tem relacionamento. E nesse relacionamento, as frustrações são bem poucas. Por quê? Porque você sabe que apesar dele ser santo, ele ainda é pecador também. E você não espera a perfeição. Se você esperar a perfeição, vai frustrar. Porque é pecador. Pode parecer o mais piedoso, pode ser o mais maduro. Pecador. Você vai se frustrar. Então, você não se frustra porque você não espera. Se você esperar, você vai se arrebentar. Né? Então, onde há relacionamento, na comunhão dos santos, as guardas são baixadas para que você seja edificado. Você não precisa usar filtros constantemente. É claro que por causa do aspecto de pecaminosidade que ainda toca a comunhão, nós precisamos de algum filtro até para exercer os nossos dons. Nós exortamos. Opa, não, eu acho que essa brincadeira aí foi pesada. Eu acho que essa brincadeira aí passou do limite mesmo. Olha, eu acho que esse comportamento aí, cara, não tá legal, não. Aquela postagem que tu fez, eu não entendi. E é um aspecto que nós precisamos pastorear, as mídias sociais, irmãos. Não podemos nos desvencilhar mais disso. Eu não entendi aquela postagem lá. O que foi aquilo dali? Então, por exemplo, eu tenho que ter abertura suficiente nos meus relacionamentos para isso. Para exortar, para edificar. Caso contrário, não é relacionamento. Ora, se eu não tenho um relacionamento que eu posso passar na casa do fulano qualquer hora, para mim não é relacionamento, não. Para mim, relacionamento é o seguinte: eu estou passando aqui em frente à casa de Montiel, parar. Ah, incomodar. É claro que eu vou incomodar, meu irmão. Ah, é claro, mas a gente tem esse acesso. Foi conquistado para nós a possibilidade do incômodo. Porque em relacionamento há frustração, há incômodo e há superação. É isso que é relacionamento. Faz parte das relações. Onde não tem abertura para o incômodo, para a frustração nesse sentido, né? Não há relacionamento. Por quê? Porque uma imagem precisa ser preservada. Na comunhão dos santos, nenhuma imagem precisa ser preservada a não ser a de Cristo Jesus. E é em nós, não é quebrando o segundo mandamento, não. Porque em nós é refeita a imagem de Cristo Jesus. Imperfeita, obviamente, mas é em nós. Então, por isso que, considerando que a comunhão é parte formativa da identidade cristã, nós precisamos entender que a falta dela é como a amputação de um membro do corpo. É o isolamento espiritual que equivale justamente ao afastamento da vida abundante que há em Cristo Jesus, que não pode ser experimentado individualmente, irmãos. É por isso que o autor aos Hebreus, naquele célebre versículo, capítulo 10, versículo 24, que diz: consideremo-nos, olha aí, que não precisa os oficiais da igreja ficar fazendo visita direta. É óbvio que tem que fazer. Mas são uns com os outros que fazem isso. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é que você faz isso? Estimular faz referência a quê? A algo inanimado ou algo que tem vida? Algo que tem vida. Aqui, ó. Onde é que você se estimula? Onde é que você é estimulado?
É aqui, ó. É como se você tivesse acesso ao coração do seu irmão e manuseasse-o. Como é que você faz isso no isolamento? Você não faz. Como é que você usa os seus dons no isolamento? E ele continua, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então parece que aqueles cristãos para quem foi direcionada a carta aos Hebreus, eles estavam fazendo justamente isso, negligenciando a comunhão. E por isso eles precisavam ser exortados. Por quê? Porque por eles estarem vivendo dessa forma, eles estavam deformando o testemunho da própria igreja e mais, da sua própria identidade. Olha, eu acho que tem um problema aí, cara, na tua profissão. Porque a tua vida não está seguindo a tua profissão de fé. Porque tu disse que era cristão, mas não vive a vida no meio dos cristãos. Quanto tempo tu passa com os ímpios e se satisfaz? Tu trabalha só numa empresa de crentes da mesma igreja? Não. Quantas horas por dia tu vive com ímpios? Tu se relaciona com ímpios? Quando tu vai fazer atividade física, tu faz com quem? Com ímpios. Quando tu vai visitar parentes, teus parentes são ímpios ou são crentes? Quanto tempo? E isso tá bom para ti? Tu se satisfaz, tá bom. Não tem alguma coisa errada? Né? Parece que tem alguma coisa errada aí. A própria Confissão de Fé Batista de 1689 reforça que os crentes unidos em Cristo, eles estão obrigados a exercerem seus dons em favor uns dos outros, tanto em público como no privado, porque isso é o bem comum. Aliás, no dia do Senhor é nos permitido fazer justamente isso, exercer a misericórdia para com o próximo. A misericórdia é fazer um trabalho braçal absurdo. É permitido. No dia do Senhor fazer isso. Ao auxílio dos irmãos. Existe um capítulo dedicado só a isso, capítulo 27. Acabou de chegar um livro na livraria que trabalha a exposição do parágrafo 1, que nós vamos ler agora, do capítulo 27 da Confissão. O verdadeiro amor. Tem calma, daqui a pouco vocês pegam. Diz assim, ó, capítulo 27, parágrafo 1, ó. Todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu espírito e pela fé, embora isso não os torne uma só pessoa com ele, em comunhão com ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória, e, estando unidos uns aos outros em amor, têm comunhão com os mesmos dons e graças, e são obrigados ao cumprimento de tais deveres, públicos e privados, de uma forma ordenada, assim como contribuírem para o seu bem comum, para o seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto no exterior. Então, veja como esse entendimento é importante, irmãos. Mais uma vez, eu quero ressaltar isso. Ao contrário de qualquer outro relacionamento com pessoas que vão além do nosso círculo sanguíneo, porque no círculo sanguíneo há condicionalidade, né? Um amor de mãe é incondicional. Mentira, é mãe. Né? Então, quer deixar o negócio tão romântico, né? É mãe. É condicional. Então, o amor que nós temos com a nossa parentela está condicionado pelo vínculo da parentela. Não é incondicional, né? Mas no relacionamento e na comunhão dentro da igreja local, eles não são iniciados e nem mantidos por causa de vínculos ou laços afetivos. É apesar disso. Não é assim? Olha, aquela pessoa não está me entrando. Mas se Cristo perdoou e o Espírito Santo entrou e não me entra. Então eu tenho que dizer que aquela pessoa é ímpia, não é crente, ou eu tenho que trabalhar o meu coração. Como é que pode? Foi recebido na família da fé, mas eu tenho um critério maior do que a Trindade e eu não recebo. Então não é por laços afetivos. Não é. Essa é a beleza da comunhão. É apesar das diferenças. E as diferenças só enriquecem a comunhão. Entenda, se somos cristãos, ou seja, se estamos unidos a Cristo, isso é inevitável, irmãos. Faz parte da teologia bíblica mais básica que tem. Se somos unidos a Cristo, ou seja, se nós somos crentes, até mesmo os relacionamentos que temos com os nossos irmãos
não foram iniciados por nós. Por quê? Porque quando unimos a Cristo por causa de Cristo, o próprio Cristo iniciou o nosso relacionamento com o nosso irmão. Esse relacionamento não foi iniciado por nós e não vai ser mantido por nós, mas ele é uma evidência de que Cristo fez a obra em nós. Entenda isso. É muito importante compreender isso. Cristo nos uniu a ele e nos uniu no mesmo instante à sua família. Nós fomos adotados em Cristo Jesus, na família da fé. E a família da fé está aqui, família da fé. Por isso, o relacionamento e a comunhão que temos uns com os outros, na vida da igreja local, eles são o quê? Uma evidência de que nós somos quem nós professamos ser. Nós nascemos de novo, estamos em Cristo. Olha, eu estou em Cristo, mas não estou no corpo. Eu estou em Cristo, mas não fui adotado pela família. Eu estou em Cristo, mas aqueles que Cristo recebeu, uniu, eles não são meus irmãos. Observe essa anomalia, né? É contraditório. Colossenses 3, desculpa, 1 João 3,14 diz assim, olha esse versículo é muito propício. Nós sabemos, nós temos conhecimento que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Essa comunhão consiste em uma relação pactual, não afetiva. Ela vem unida à vocação da salvação. Então, logo somos salvos, nos unimos, e não há algum tipo de afinidade que nós temos uns com os outros. Por isso, ela deve ser funcional, ela deve ser visível e ela deve ser prática. Colossenses 3,15 diz assim, olha o critério. Pastor, mas qual é o critério para esse relacionamento perdurar e tudo? Quais são as avaliações que nós fazemos, né? Fulano pisou no meu calo, fulano tá olhando assim para mim, fulano falou de um jeito que eu não gostei. Olha, eu não gosto do tom que aquele fulano fala comigo. Qual é o critério de avaliação? Eu tenho que olhar para quê para manter aquele relacionamento? Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro, o controlador, aquele que dirige em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo e sedes agradecidos. Nós olhamos para ele, não são para as nossas necessidades afetivas, nossas particularidades, que é moldada por vários meios. As minhas características, elas são moldadas de acordo com a realidade de vida que eu tive. Agora, elas não devem ser obstáculos que impeçam o meu relacionamento com o meu irmão. Irmãos, foi bom eu pregar esse sermão aqui, porque pelo jeito eu não vou conseguir pregar ele de uma vez só lá. Ainda faltam mais 2 pontos. E aí eu acho que é grande demais para hoje. Ok, vamos parar aqui, né? Aí depois eu continuo. Então, irmãos, mas esse é um ponto principal para hoje. O relacionamento cristão é completamente diferente do relacionamento com qualquer outras pessoas. Completamente diferente. Guarda o guia do sermão aí. Quem respondeu o guia do sermão todinho errou. Porque eu fiz só o primeiro ponto até agora. Vocês são profetas, só pode. Porque eu só fiz um ponto até agora. Tem 3 pontos aí. Você já termina. Prega aqui para mim. Não pode um negócio desse. Será que são ansiosos, hein? Tem 2 livros que falam sobre ansiedade ali, ó. Rapaz, aí já terminei, pastor. Lascou, esse profeta, né? Termina não, apaga isso aí. Pega esse ponto que é muito importante, ó. A comunhão, ela não é iniciada por nós, não é iniciada por nós. Ela não é mantida por nós. Por quê? Porque ela é baseada no poder de Deus e na união realizada por Cristo Jesus. Ela não envolve laços afetivos. Por isso que nós vamos ver lá na frente, ela é uma relação pactual. Nós fomos unidos a Cristo na nova aliança, inseridos na nova aliança, e nós temos comunhão com aqueles tantos que foram inseridos na nova aliança. Qual é o critério? Colossenses 3,15.
seja a paz de Cristo o árbitro, seja aquele que direcione, que determine essa relação. Não é por causa das minhas particularidades. As minhas particularidades, elas são minhas particularidades, não são do outro. Por isso que são minhas particularidades. Só eu aturo. Você sabe que nem o seu cônjuge atura. Ele tem que manter, né? Mas de vez em quando ele tem a oportunidade, ele fala mal. Não fala, não, às vezes através de piadinha, mas fala. Por quê? Porque são suas particularidades. Suas. Então não imponha isso para querer criar uma igreja e uma liderança segundo a sua imagem e semelhança. O líder tem que ser assim. Eu não gosto quando ele fala assim. Olha, o meu irmão tem que ser assim. Eu não gosto quando ele fala desse jeito. Não se coloque numa posição de criar uma liderança em uma igreja segundo a sua imagem e semelhança, conforme satisfaça as suas particularidades. Observe que a comunhão só é possível por causa do agir do Espírito Santo de Deus. Porque para que você experimente a comunhão, da qual você é necessário, você precisa morrer todos os dias. Como é que você morre todos os dias? Eu gosto tanto de ficar sozinho. Vai ter que morrer. Eu não gosto de futebol. Tem que ir. É porque chego tão cansado em casa, eu quero assistir um filme, quero ler um livro. Tem que ir lá para a calçada do irmão. Tomar um café, tem que ir. Vai ter programação esse sábado, tem que ir. É porque é obrigado, não. É porque tu foi dizer que era cristão, tu se lascou. Para que tu disse que era? Agora você vai ser cobrado de forma condizente com isso. Você chega aqui na comunidade redimida. Aí você diz, eu nasci de novo. Então pronto. Então ou você vive como habitante dos céus, ou então você é um mentiroso. Você tem que viver como habitante do céu, porque foi você. Ninguém disse, fulano, você nasceu de novo. Não nasceu sim, cala a boca, você nasceu de novo. É por isso que aqui eu não tenho nenhuma preocupação em as pessoas demorarem a se tornar membro da igreja, não. Não tenho mesmo. De forma alguma. Se a gente não averiguar que aquela pessoa realmente nasceu de novo, fica aí, ó. 2 anos, 3 anos, 4 anos, tranquilo. Agora, a partir do momento que você toma essa iniciativa de reforçar esse testemunho e o seu compromisso com a comunidade local, aí sim. Aí você vai ser cobrado de acordo com isso. Aí você vai perceber, opa, antes eu não era cobrado e agora eu sou. Por quê? Você disse. Você falou. A partir do momento que você toma essa iniciativa, então, aderir à pactualidade numa comunidade local é voluntário. Condicionante ao novo nascimento. Ou seja, se eu nasci de novo, a voluntariedade não existe. Existe para escolher a comunidade que eu vou fazer parte. Mas não para fazer parte de uma comunidade local. Porque todos que são adotados à família da fé necessariamente devem viver com a família da fé. Isso é básico do básico. Eu vou adotar uma criança e vou deixar num abrigo lá. Funciona assim, é. Eu adotei. Que nem o Vitor adotou um cachorro, adotou. Mas tá vendo esse linguajar? Como a gente adotou. Ninguém adota criança, ninguém adota cachorro não, meu irmão. A gente compra o cachorro. Que porcaria de cultura desgraçada é essa? A gente assimila a linguagem do pessoal e nem sabe que assimilou. Pensou? Você adota um ser humano e taca isso para um cachorro, para um gato, para um papagaio. Rapaz, eu comprei um cachorro, eu peguei um cachorro, eu sou dono de um cachorro, só para me eximir aqui dessa desgraça. Então, o Vitor pegou um cachorro. Tomou um cachorro como sendo seu. Só que era muito cômodo porque ele morava na casa de outra pessoa. Era muito legal, porque eu levava o Vitor para ver o cachorro 2 vezes por semana, gastei R$7 com 1 quilo de ração. Corra boa, não tinha catinga de cocô, de mijo. Mas que corra maravilhosa. Tu quer o que agora? Um leão, meu filho? Quer né? É bom demais.
Isso não existe, né, cara? Se você dizer eu tenho um cachorro, o cachorro tá lá comigo, na minha casa. Então não tem como. Se você dizer, não, eu fui adotado na família da fé. Eu era um órfão nesse grande mundo que é um orfanato. Quando a minha filiação com Deus foi quebrada lá no Éden, no pecado. E eu passei a viver sem órfão, sem pai ou mãe, sem proteção, sem herança, sem terra, sem perspectiva de futuro, de abrigo. Mas eu fui adotado por Cristo para a família da fé e agora eu sou filho. Eu vivo com quem? Com aqueles que fazem parte da família da fé. É natural. Então, a voluntariedade é a família da fé local que eu escolho. Mas a voluntariedade não está em escolher ou não fazer parte da família. Caso contrário, eu não fui adotado pela família da fé. Então, que o Senhor nos dê a graça. Eu sei, irmãos, eu sei mesmo que nós precisaremos cada vez mais, por causa da cultura que tem se formado, nós precisaremos cada vez batalhar para enfrentar o desconforto de não viver o individualismo, o isolamento, uma vida cada vez mais reservada. Nós precisaremos. Precisaremos mesmo. Nós somos cada vez mais conduzidos a isso. É muito cômodo viver isolados no seio da nossa própria família. É prazeroso. Agora, esse prazer não vem de Deus. Não vem. Esse prazer não vem do Senhor. Entenda, Satanás também tem uma pena que afaga os seus pés. Entenda isso. Satanás também tem uma pena. Ele quis fazer isso com Cristo. Mas o compromisso de Cristo era com Deus, o Pai. Por isso que ele não conseguiu. Eu não sei o quanto ele está fazendo isso com você. E o quanto ele está conseguindo. Mas você sabe o quanto ele está conseguindo. Quantas desculpas plausíveis você usa para convencer a si mesmo, para não forjar um relacionamento com aqueles que você entrará de mãos dadas na eternidade. O quanto você tem lutado para nos desfrutar. As suas particularidades, idiosincrasias, que aqui no Ceará a gente chama de frescura. Frescura. Isso é frescura. O quanto você se convence e não desfruta dos nutrientes do Espírito Santo na comunhão dos santos. Vamos a Deus em oração, rogar a Ele que nos ajude nisso, irmãos. Nosso Senhor e Deus. Damos graças a Ti pelas palavras de exortação que o Senhor nos deu, que o Senhor nos preparou para hoje. Obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo. Meu Pai, o Senhor sabe. E o Senhor tem nos concedido iluminação para saber o quanto precisamos dessas exortações. Não é fácil não, Deus. Nós somos cada vez mais conduzidos, manuseados por essa cultura como uma massa de modelar e sequer percebemos. Nós confundimos constantemente as nossas particularidades e o nosso conforto como leis. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a batalhar diligentemente por essa fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos, ó Deus. Que possamos exibir isso na vida comum e simples da comunidade local a qual o Senhor nos colocou como uma representação viva da família eterna da fé, Deus. Nós desfrutaremos da mesa do Senhor aqui, ó Pai. Um testemunho gigantesco, uma encenação visível do Evangelho de Cristo Jesus. Sinal, evidência de que continuamos peregrinando na mesma fé, na mesma esperança. Que ao partir o mesmo pão, ó Deus, nós possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, especialmente diante de todo esse sermão aqui, do que isso significa. É o mesmo pão, é o mesmo cálice, ajuda-nos, ó Pai. Não sucumbamos, ó Deus, a essa cultura que é alheia ao sacrifício, à abnegação para o bem do outro, para a vida em comunidade. Rogamos em nome de Cristo, no poder que há nele. Amém.